Olá lupinos e lupinas, bem-vindos ao nosso canal. Se é a sua primeira vez, bata a patinha no like, comente e inscreva-se. No coração da Galícia, entre as colinas cobertas de vinhas e os rios que serpenteiam pelo campo, erguia-se uma charmosa cidadezinha murada, como uma relíquia dos tempos medievais. Suas paredes de pedra guardavam séculos de segredos, envoltos em mistério e lendas que ecoavam pelas vielas estreitas. Ao entardecer, quando o sol se punha no horizonte e lançava seus últimos raios sobre as torres da cidade, os grossos portões de madeira rangiam ao fechar-se, selando o destino daqueles que ali residiam. Para os aldeões, era uma rotina antiga e inquestionável, uma tradição que remontava aos tempos ancestrais. Porém, para uma jovem jornalista brasileira de nome Letícia, que era uma mulher de espírito destemido e uma coragem inabalável, havia algo de estranho em ter que fechar os portões da cidade a cada pôr do sol. Com seus longos cabelos loiros por causa da sua descendência alemã que caíam em cascatas sobre os ombros e olhos cor de folhas secas, que brilhavam com uma inteligência perspicaz, ela irradiava uma sensação de confiança e curiosidade. Sua pele branca, um pouco avermelhada pelo sol tropical do sul do Brasil, contrastava com o cenário misterioso da cidade murada na Galícia, mas sua presença era marcante em qualquer lugar que ela pisasse. Desde jovem, Letícia mostrava um interesse especial por mistérios e histórias intrigantes. Enquanto outras crianças brincavam nas ruas, ela preferia se refugiar na biblioteca local, devorando livros sobre lendas antigas, teorias conspiratórias e casos não resolvidos. Essa sede insaciável por conhecimento a levou a seguir a carreira de jornalista, onde ela poderia explorar e desvendar os enigmas do mundo ao seu redor. E um dia, ao se aposentar, quem sabe escrever contos sobre tudo aquilo que leu e aprendeu. O mistério por trás dos portões fechados ao pôr do sol na cidade murada despertou o interesse de Letícia como uma chama ardente. Era o tipo de desafio que ela não conseguia resistir, uma história envolta em segredos antigos e lendas obscuras, com o potencial de revelar verdades ocultas e descobrir algo que estava além da compreensão convencional. Para Letícia, essa investigação representava mais do que apenas uma oportunidade de ganhar reconhecimento e prestígio como jornalista. Era uma chance de satisfazer sua curiosidade insaciável, de mergulhar nos mistérios do passado e desvendar os segredos que estavam escondidos nas sombras da história. E, acima de tudo, era uma oportunidade de fazer justiça à sua paixão pela verdade e pela descoberta, não importasse quais perigos ou desafios estivessem à sua espera. Espírito destemido, aquela cidade murada representava um enigma a ser decifrado. Intrigada pela aura de mistério que envolvia o lugar, ela viu ali uma oportunidade única de explorar uma história intrigante que poderia render-lhe reconhecimento e prestígio. Determinada a desvendar o segredo por trás dos portões fechados ao pôr do sol, a jornalista mergulhou de cabeça em sua investigação. Entrevistou os moradores locais, vasculhou os arquivos históricos e investigou cada canto da cidade em busca de pistas. À medida que a jornalista aprofundava sua investigação, ela percebia que os portões fechados ao pôr do sol escondiam muito mais do que simplesmente a rotina antiga da cidade. Havia uma aura de mistério e segredo que pairava sobre essas barreiras de madeira maciça, uma sensação de que algo além do comum estava sendo guardado e protegido do mundo exterior. Os moradores locais, inicialmente relutantes em falar sobre o assunto, deixavam escapar murmúrios e olhares nervosos quando questionados sobre o que realmente acontecia por trás dos portões durante as horas da noite. Alguns mencionavam antigas tradições e lendas que envolviam criaturas sobrenaturais, enquanto outros simplesmente se encolhiam em silêncio, como se temessem revelar demais. Os arquivos históricos revelavam pistas dispersas e fragmentadas sobre eventos inexplicáveis que ocorreram ao longo dos séculos, sempre associados ao fechamento dos portões ao entardecer. Relatos de desaparecimentos misteriosos, avistamentos de figuras sombrias e encontros estranhos povoavam as páginas amareladas pelos anos, deixando a jornalista ainda mais determinada a desvendar o mistério. Enquanto investigava cada canto da cidade, ela começou a perceber padrões sutis, marcas estranhas nas paredes, ruídos inexplicáveis que ecoavam pelas vielas desertas e sombras que pareciam se mover independentemente da luz. Tudo isso indicava que havia algo além da compreensão humana, algo que os portões tentavam manter do lado de fora a todo custo. Foi durante uma noite de lua cheia, quando as sombras dançavam pelas ruas desertas, que ela o encontrou, um homem misterioso, de olhos profundos e sorriso enigmático, cuja presença parecia desafiar as leis da razão. Ele era diferente, especial, e despertou nela um sentimento desconhecido, um misto de fascínio e medo. À medida que os dois foram se conhecendo, segredos antigos começaram a emergir das sombras da cidade murada.
Rumores sobre criaturas da noite, lendas sobre metamorfoses e histórias de amor proibido ganharam vida diante dos olhos da jovem brasileira. Letícia descobriu então que, sob a aparência humana do homem que tornou-se seu único amigo naquela cidade, escondia-se um segredo ancestral. Ele era um lobisomem, uma criatura destinada a vagar entre a luz e as sombras, condenada pela eternidade a carregar o fardo de sua natureza dual. Na calada da noite, sob o brilho prateado da lua cheia, ele vagueava pelas sombras da cidade murada, um ser de duas naturezas, preso entre o humano e o animal. Sua história remontava a tempos antigos, quando uma maldição ancestral recaiu sobre sua linhagem, condenando-o a se transformar em lobisomem nas noites de lua cheia. A maldição, lançada por um feiticeiro vingativo séculos atrás, estava intrinsecamente ligada à cidade murada, como se os destinos dos moradores estivessem entrelaçados com os segredos escondidos entre suas muralhas de pedra. Por décadas, ele tentou lutar contra sua natureza selvagem, mas a cada ciclo lunar, a fera dentro de si clamava por liberdade, ameaçando devorar sua humanidade. No entanto, havia algo de peculiar na forma como ele sempre se encontrava do lado de dentro dos portões da cidade murada, em vez de do lado de fora, como era de se esperar de uma criatura que desejava escapar para a vastidão da noite. A verdade era que, apesar de sua transformação nas noites de lua cheia, ele guardava um segredo surpreendente: seu lado fera não conseguia invadir seu cérebro humano. Letícia, em sua busca por respostas, descobriu esse segredo escondido entre os recantos sombrios da cidade murada. Enquanto explorava os arquivos empoeirados da biblioteca local, ela encontrou relatos antigos sobre um lobisomem do bem, uma criatura que, apesar de sua forma monstruosa, mantinha sua consciência humana intacta e usava seus poderes para proteger os habitantes da cidade dos perigos que espreitavam além dos muros. Com essa revelação, Letícia percebeu que os aldeões não mantinham os portões fechados para evitar que o lobisomem escapasse, mas sim para protegê-lo das ameaças que vinham de fora. Ele era o guardião da cidade murada, um protetor oculto nas sombras, cujo sacrifício e bravura mereciam ser reconhecidos. E assim, enquanto ela desvendava os segredos da cidade murada e se aproximava do homem por trás da fera, ela descobriu não apenas uma história de amor proibido, mas também uma lição sobre coragem, redenção e a beleza oculta que reside nos lugares mais sombrios da alma humana. Apesar do perigo iminente das advertências dos aldeões, Letícia decidiu permanecer ao lado daquele amigo. Ela a cada dia o admirava mais, desafiando o destino e enfrentando as forças ocultas que ameaçavam separá-los. Juntos, eles lutariam contra o preconceito, a desconfiança e o medo, em uma batalha pela verdade, pelo amor e pela liberdade. Enquanto as estrelas cintilavam no céu noturno e os lobos uivavam ao longe, os portões da cidade murada, imponentes e maciços, não apenas separavam aqueles que estavam dentro dos que estavam fora, mas também serviam como uma barreira protetora contra as criaturas sombrias que espreitavam nas terras além dos muros. Nos recantos mais escuros da floresta circundante, onde as sombras se agitavam como serpentes famintas, habitavam criaturas há muito esquecidas pelo tempo, os espectros da noite, seres malignos que se alimentavam do medo e da escuridão. Entre eles, os vampiros, com suas presas afiadas e olhares hipnóticos, espreitavam em busca de sangue fresco para saciar sua sede eterna. Além disso, nas profundezas dos pântanos lamacentos que se estendiam além dos limites da cidade murada, as fadas das trevas dançavam sob a luz pálida da lua, tecendo seus feitiços e enredando os incautos em suas tramas misteriosas. Dotadas de uma beleza sobrenatural e um apetite por trapaças e enganos, essas criaturas mágicas representavam um perigo real para aqueles que se aventuravam em seu território. Assim, enquanto os lobos uivavam ao longe e as estrelas testemunhavam o eterno duelo entre a luz e as trevas, os portões da cidade murada permaneciam como sentinelas silenciosas, protegendo seus habitantes dos perigos que espreitavam nas sombras da noite. E entre essas sombras, a jornalista brasileira e seu amigo lobisomem encontraram não apenas perigo e mistério, mas também a promessa de um amor que desafiava as fronteiras entre o humano e o sobrenatural. Sim, porque os dois agora viviam sempre juntos e inevitavelmente estavam se apaixonando. Eles embarcaram em uma jornada cheia de mistérios onde o destino se entrelaçava com a magia e o amor transcendia os limites da realidade. Letícia não sabia quais mistérios desvendaria naquela linda cidade, mas com certeza seu amado sabia, e ela no seu devido tempo lhe pediria para contar tudo o que ele sabia, sobre as criaturas que os portões buscavam deixar do lado de fora das muralhas. Não para uma reportagem. Ela decidiu que ficaria ali, naquela cidade e escreveria seus contos afinal. Obrigada por assistir ao nosso vídeo, e este é o próximo onde terror, romance e mistérios serão sussurrados para você.